Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma alegria estar ao seu lado nesta manhã para juntos adorarmos o nome do Senhor. E hoje vamos meditar sobre um tema que certamente compromete os resultados da vida de muitas pessoas. Eu estou falando sobre o medo e sobre a coragem. Quem nunca perdeu uma grande oportunidade na vida por medo? Ou ainda por falta de uma atitude, na hora certa, deixou de fazer o que era preciso? A Bíblia nos diz, no livro de 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda as características para ser um corajoso vigilante e desfrutar de todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Amém? Irmãos, esta é uma história que nos emociona muito. Conta a história de um grande homem de Deus, Gideão. Talvez até você já tenha ouvido falar, talvez você já conheça, mas Gideão viveu numa das épocas da história do povo de Deus, numa das épocas mais difíceis, uma das épocas mais tristes da história do povo de Deus. Era uma época onde uma tribo nômade, de nome Midianitas, perseguia, neutralizava, atacava todo o povo de Israel. A Bíblia nos conta aqui no capítulo de número 6, no verso de número 2 em diante, que os hebreus ficaram tão amedrontados, tão perseguidos, que eles chegaram ao ponto de abandonar as suas casas e foram morar nas cavernas, nas montanhas. Não havia mais segurança, eles tiveram que migrar, abandonar o seu lar. No verso de número 3 e 4, a Bíblia diz que eles plantavam, mas não colhiam. Eles semeavam, mas não conseguiam desfrutar. Talvez está até acontecendo isso com você. Você tem semeado, tem trabalhado, tem plantado, mas não consegue colher. Às vezes você até planta, colhe, mas não consegue desfrutar. Era essa situação que viviam o povo de Deus, o povo hebreu, os seus bois, as suas ovelhas, o seu gado, eles eram ceifados por essa tribo dos midianitas. A Bíblia continua dizendo, irmãos, no verso de número 6, que o povo empobreceu tanto, o povo hebreu enfraqueceu tanto, com tantas derrotas, que não teve outra alternativa, não teve outro caminho, com tantas derrotas, tantas perdas, não teve outro caminho. Um povo que estava necessitando de se aproximar mais de Deus naquela época, não teve outra saída a não ser clamar ao Senhor. A Bíblia diz que depois de tantas batalhas, tantas derrotas com esse povo, não restou outra alternativa a não ser clamar ao Senhor. Às vezes é assim, né, irmãos? Precisa piorar para melhorar. Às vezes a coisa precisa apertar para você clamar. Mas eu venho te dizer, nesta ocasião, clame ao Senhor, orai sem cessar. Clame ao Senhor, vai adorando. Está indo para o Calvário, está glorificando. Está indo para a Galileia, vai glorificando, vai exaltando. Em todo momento, adore, clame, glorifique ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo então clama, e o Senhor se manifesta.
a um jovem de nome Gideão, da tribo de Benjamim. Ele era o caçula da casa de seu pai. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo. E o anjo aparece a Gideão e fala que o Senhor livraria Israel através da mão daquele homem, através da mão daquele jovem. Ele então questiona e diz: Senhor, mas a minha casa, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor, Benjamim é a menor, e eu sou o menor da casa do meu pai. Como será isso? Às vezes é assim, né, irmãos? Não era nem uma questão de humildade aqui de Gideão. A questão dele era uma questão de tradição. Naquela época era muito forte essa questão do primogênito. Os primeiros deveriam ser servidos pelos menores. Às vezes nós estamos presos a algumas tradições, a sua família anterior, os seus ancestrais, tantas tradições, e nos impedem de desfrutar das vitórias, dos milagres e das maravilhas. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Coríntios 1:28, que Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Deus escolheu você. Você é um escolhido do Senhor. A Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, nunca se esqueça disso. Você é um escolhido do Senhor. Se o seu coração bate no peito, é porque Deus tem um propósito na sua vida. O seu projeto ainda não terminou. Não entregue os pontos, não retroceda. E a Bíblia diz então que aquele jovem obedece, oferece um holocausto ao Senhor. Além de oferecer, ele edifica um altar ao Senhor. E não só isso, ele destrói o altar de Baal e tudo que havia em volta dele. No dia seguinte, alguns homens cercam a casa de seu pai, Joás, e falam: seu filho, saia, tira ele para fora. E o argumento muito sábio do pai daquele jovem diz: qual é esse Deus Baal que não é capaz de castigar aquele que destruiu o seu altar? E a Bíblia diz que por conta disso eles não feriram Gideão. A Bíblia diz ainda que jovem Gideão, com aquela missão que o anjo havia informado a ele, antes de avançar, ele pede uma prova ao Senhor. E ele então pega um velo de lã e diz: Senhor, se é mesmo comigo que tu estás, se é através da minha mão que vai nos livrar dos midianitas, eu quero uma prova de ti. Eu quero que nesta noite, ao amanhecer, este velo de lã esteja encharcado e todo o térreo, toda a eira, todo o terreno esteja seco. A Bíblia diz que no dia seguinte, Gideão encontra aquele velo de lã e o aperta e enche uma taça de água de orvalho. O Senhor se manifestou e ele ainda faz um segundo pedido e diz: Senhor, não se ire comigo, mas mais uma vez eu lhe peço uma prova, mas agora é diferente. Agora eu quero que o velo de lã esteja seco e toda a eira, todo o terreno esteja encharcado. A Bíblia diz que no dia seguinte, assim como clamou Gideão, foi feito. O velo de lã estava seco e todo o terreno estava encharcado. Na verdade, Gideão simbolizava aquele velo de lã. E ele estava dizendo: Senhor, se eu for nesta batalha, eu quero ter a certeza que os homens que estarão à minha volta, ainda que eles estejam secos de fé, secos de vontade, secos de coragem, eu quero estar encharcado da tua graça. Eu quero estar cheio da tua graça. Mas porventura, Senhor, se eu falhar, se eu estiver seco, eu quero que todos aqueles que estiverem à minha volta estejam encharcados da sua graça e que a vitória do Senhor
venha para o povo de Israel. Assim foi feito, irmãos. O Senhor, quero dizer para você que o Senhor não corre de nenhuma das provas. No livro de Malaquias 3:10, ele inclusive fala: fazei prova de mim. A Bíblia diz, irmãos, então que Deus responde ao clamor daquele homem. E ele então começa a recrutar o exército, começa a chamar o exército. E a Bíblia diz que 32 mil homens se apresentam. 32 mil homens se apresentam. Mas ainda era insuficiente o número, irmãos. Porque a Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 8, verso de número 10, que o exército dos midianitas eram de 125 mil homens, só os que puxavam a espada, fora arqueiros, fora os escudeiros, fora os demais homens que acompanhavam aqueles exércitos. Os historiadores confirmam que, ao total, eram cerca de 400 mil homens. Gideão estava com 32 mil, então ele sai. E o Senhor então começa a falar com ele, fala: Gideão, tem muita gente com você. Não tinha nem 10%, mas o Senhor fala para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo. E o Senhor então começa a orientar a Gideão, e o seu exército, o seu povo é separado em 3 grupos. E é sobre isso que eu quero falar contigo nesta noite. Esses 3 grupos estavam com Gideão, mas estão conosco nas igrejas, estão com meio do povo de Deus. E o primeiro grupo de homens que estava com Gideão está lá no verso de número 2 do capítulo 7. Os medrosos, os tímidos, os covardes. Este era um grupo que acompanhava Gideão. O Senhor diz: muito povo há contigo. Muito povo há contigo, Gideão. Despede os medrosos. Manda embora aqueles que são medrosos. Porque o medroso é complicado, irmãos. O medroso contamina as demais pessoas. O medroso contagia o ambiente que ele está. Eu conheço pessoas que dizem: olha, coisa não está boa não. Tive um sonho com você. Foi raio, foi explosão, tinha tempestade. A coisa não estava muito boa não. E a pessoa vai retrocedendo, porque o medroso tem a habilidade de contagiar as pessoas, de contagiar o ambiente. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20, verso de número 8, o Senhor dando as instruções de guerra ao seu povo, ele diz: manda voltar os medrosos, porque os medrosos derretem o coração do povo. Medroso. Então, dentro daqueles 32 mil homens, Gideão diz: os medrosos podem voltar. A Bíblia diz que voltam 22 mil homens. Ficam 10 mil, voltam 22 mil homens. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso de número 8, a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Eu quero dizer para você que o medroso não é aquele medo de barata, medo disso. Medroso é aquele que tem medo dos desafios que o Senhor coloca diante dele. Medroso é aquele que o Senhor faz uma promessa e ele não acredita. Medroso é aquele que, ao invés de avançar, ele começa a recuar. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Cada passo que você dá para trás, o adversário dá um passo para frente. É um território que começa a ser conquistado. A Bíblia diz, uma certa ocasião, Baraque e a profetisa Débora, lá no livro de Juízes 4:8, a Bíblia diz que Baraque fala: olha, nós temos que enfrentar Císara, só que se você não for comigo, Débora, eu não vou. E ela falou: eu vou contigo,
mas a honra desta batalha não será tua, mas será de uma mulher. Eu quero te dizer, irmãos, os medrosos não herdarão o reino de Deus. Então eu quero te dizer, eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Deus tem te falado, mas se Deus falou, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fiel é a tua palavra. Tem gente que quando vai conversar com alguém, ele diz: eu sou pó, eu sou vento que passa, eu não sou nada. Irmãos, eu quero dizer uma coisa e te ensinar. Isso você fala quando está orando ao Senhor. Eu sou pó, eu sou vento que passa, eu sou nada. Para o adversário das nossas almas, você tem que dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe qual que é o problema do medroso? O medroso supervaloriza o adversário e se desvaloriza. Ele supervaloriza o problema e se desvaloriza. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: avance. Talvez desferiram uma palavra, desferiram uma situação, alguma coisa que aconteceu, mas eu quero te dizer, como está escrito em Filipenses 1:6, eis que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus começou e Ele vai terminar na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. 32 mil. Os medrosos podem voltar. 22 mil volta. Fica 10 mil. Agora ficou pior ainda. Tenho que enfrentar 400 mil, só sobrou 10. E o Senhor fala: não, mas ainda tem muita gente aí. Tem muita gente. E nós vamos para o segundo grupo, que está no verso de número 5. A Bíblia diz que o Senhor fala o seguinte: ó, desce para o ribeiro. Desce lá no ribeiro. E aquele que você vê que se ajoelha para tomar água, ou bebe água com a boca, com a língua, como um cão, esse você tira de lado e fica só com o restante. Esse é um outro grupo, é o segundo grupo. É aqueles tidos como corajosos, só que despreparados. Eles são corajosos, mas não se preparam, não cuidam do adversário. Se o medroso supervaloriza o adversário e se desvaloriza, esse é o contrário. Ele se supervaloriza, ele menospreza, ele subestima o adversário, ele não toma os cuidados. Os corajosos, porém despreparados, não se organizam, não se preparam. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa vigiar. Tem muita gente que se diz corajoso, tem muita gente até que diz que acredita no Senhor, porém não se prepara, não ora, não se consagra, não é vigilante, não é atento, não vigia com palavras, não vigia com os olhos, não vigia com os caminhos, não vigia para onde vai. A Bíblia diz que você tem que vigiar onde vai, irmãos. Lá no livro de Provérbios 4:26, a Bíblia diz: pondera a vereda dos seus pés, e os seus caminhos sejam bem ordenados. É preciso você vigiar, fazer plano antes de agir. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Coríntios 11:14, que o adversário das nossas almas, se necessário for, ele se transforma em anjo de luz, para enganar os escolhidos do Senhor. Não fica esperando que ele vai vir com um garfo, com um chifre, com um rabo. Se for necessário, ele se transforma em anjo de luz, vem em sapatinho de algodão, propor pratos sedutores para aqueles que são despreparados. Eu quero dizer, é necessário se preparar, é necessário clamar, é necessário buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Filipenses 4:2, ele diz: sei estar abatido e também sei estar em abundância. Em todas as coisas eu estou instruído, eu estou preparado. Então é necessário, irmãos. Não sei qual é a luta, não sei qual é a batalha, não sei qual é a adversidade, mas ainda que você se ache corajoso, não seja um corajoso despreparado, um corajoso sem preparação. A Bíblia diz no livro de Efésios 6:10, fortalecei no Senhor
e na força do seu poder. Se fortaleça antes de enfrentar uma batalha, antes de ir para uma reunião, antes de ir para uma conversa. Não subestime o adversário das nossas almas. As maiores lutas que nós enfrentamos são lutas espirituais. E a Bíblia então nos confirma lá no livro de Tiago 4,7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro se sujeite a Deus, primeiro se prepare, primeiro vigie, clame, ore, busque a Deus, e o nome dele vai ser glorificado. 32 mil, os medrosos vão para casa, 22 mil vai embora, fica 10 mil. E agora vamos para o Ribeiro, vamos ver como é que vamos beber água aí. A Bíblia diz que 9.700 beberam água como cão, ou se ajoelharam e colocaram a boca no ribeiro. Se viesse o inimigo, ele estava de costa, morria ali no ribeiro mesmo. E apenas 300 homens ficaram com uma mão na espada e a outra no ribeiro pegando água. Preparado. Se vier, eu estou com uma mão na espada e a outra estou tomando água. Estavam preparados. A Bíblia diz que o Senhor então fala a Gideão: com esses 300 homens você vai enfrentar os midianitas e o Senhor vai dar às suas mãos a vitória sobre os midianitas. Irmãos, imagina, 300 para 400 mil. E é o terceiro grupo, que são os corajosos, porém vigilantes, conforme descreve o verso de número 6. 300 homens pegavam a água com a mão e a outra na espada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não age com maioria, Deus age com a sua soberania. Deus não está agindo como era. Ah, pastor, mas está todo mundo contra mim. Fica tranquilo, irmãos. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 32:7 que maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você do que aquele que está com ele. Ainda que aos seus olhos você seja minoria, Deus age com a soberania e não com a maioria. A igreja vitoriosa não será a igreja dos medrosos, não será a igreja dos corajosos despreparados. A igreja vitoriosa, a família vitoriosa, a pessoa vitoriosa será aquela que for corajosa, mas que clamar ao Senhor, que for vigilante, que for atenta, que for orar, que clamar, que buscar. A Bíblia nos diz, e Salomão nos recomenda, através do livro de Provérbios 30:26. Salomão nos recomenda aprender com o coelho. E quando Salomão nos recomenda aprender com ele, eu fui ver o que nós podemos aprender com o coelho. E a Bíblia nos mostra nesse versículo, e a zoologia confirma, que o coelho faz 3 coisas que nós devemos estar atentos. Todo coelho silvestre, ele faz a sua casa na rocha. E assim deve ser o crente vigilante. Ele deve estar escondido na rocha, que é Jesus. Ele deve estar atrás da rocha, porque é atrás da rocha que tem proteção. Lembra da escola? Quando alguém queria te pegar, eu me lembro da escola, quando alguém vinha e era maior que eu, aí um amigo se levantava e falou: ó, para pegar ele vai ter que passar por cima de mim. É mais ou menos assim. Jesus se apresenta, Jesus é a nossa rocha. A Bíblia diz no livro de Salmos 62:6: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Todo coelho, irmãos, faz a sua casa na rocha. Uma segunda coisa que o coelho faz: ele dorme com os olhos entreabertos. Parece que está dormindo, mas está meio acordado. Sempre atento, sempre vigilante, sempre buscando. A Bíblia diz em Mateus 24:24 que o inimigo vem para matar, roubar, destruir, mas ele tenta enganar os escolhidos. É necessário você estar atento ao mínimo sinal de pecado, ao mínimo sinal de proposta escusa. Esteja de olhos abertos. E uma terceira coisa, eu estou terminando. Todo coelho, quando dorme, ele coloca uma das patas viradas para trás. Uma das patas viradas para trás. É quase uma oração, né? Há um mínimo sinal de ameaça, há um mínimo sinal de tentação,
ele está pronto para correr, ele está pronto para sair. Eu quero te dizer, o crente vigilante precisa ser assim. Surgiu um problema, surgiu uma situação, uma adversidade. É necessário que você já se proste de joelho. É necessário que você se apresente diante do Pai. É necessário que você esteja preparado para sair, para vencer, para falar com Deus. A Bíblia diz em Efésios 3,14: por esta causa eu me ponho de joelhos. Como que você tem se portado quando se apresentam as adversidades? Você tem tentado resolver da sua maneira, da maneira humana, ou você tem apresentado diante de Deus? Quer ter vitória? Quer ser um corajoso? Coloque a sua casa na rocha, dorma com os olhos entreabertos e ao mínimo sinal, dê a sua oração, apresente a sua oração ao Senhor. E para terminar, irmãos, Gideão venceu com 300 homens, um exército de 400 mil midianitas. Talvez você está dizendo, o que eu tenho é insuficiente. O meu currículo, os meus recursos, as minhas condições, o diagnóstico do médico, aquilo que aconteceu, os medicamentos, tudo isso é insuficiente. Eu quero te dizer, Deus não age por maioria, nem de recurso, nem de pessoas. Deus age por soberanias. Gideão venceu. Gideão superou. Mas para Gideão vencer, teve que quebrar o vaso. Para Gideão vencer, teve que quebrar o cântaro. É necessário se quebrar diante do Senhor. É necessário quebrar o vaso. É necessário quebrar o cântaro. A tocha vai acender, a tocha vai se manifestar, mas quebre o vaso. Toda soberba, todo orgulho, quebre o vaso. A Bíblia diz em João 3,30: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Quebre o vaso, se proste diante de Deus e o nome do Senhor será glorificado. A vitória vai chegar, o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você perceber que é necessário ter coragem em suas atitudes. Mas não apenas ser corajoso, é preciso também ser vigilante durante toda a sua caminhada diária, pois o próprio Jesus nos declara e assegura no livro de Mateus 28:20 o seguinte: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está contigo, por isso avance, obedeça a palavra de Deus, tenha fé, pois com Deus o que prevalece não é a maioria, mas sim sua soberania. Não se assuste com o tamanho do gigante, com o tamanho do problema, mas creia na soberania de nosso Deus e em todas as coisas você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes confira comigo nossa programação para esta semana. Neste sábado às 19h45, culto de jovens. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de campanha. Quarta, culto Mulheres Prudentes. Sexta, culto de ensino. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.